Você talvez conheça esse cachorrinho e acredite se quiser, ele não foi colocado aqui de forma aleatória. Mas para entender o que eu quero falar, você vai precisar se ajeitar, pois eu irei falar do primeiro fracasso da Microsoft nos computadores, o Microsoft Bob. O Microsoft Bob foi lançado no dia 10 de março de 1995 e ele tinha como intuito de ser um ambiente desktop para crianças e pessoas que não sabiam mexer no computador. Vamos lembrar que na época, usar o computador era algo muito novo, até mesmo para os americanos, pelo menos para uso doméstico. Com isso, a Microsoft viu a necessidade de criar algo mais intuitivo, o que justifica o ambiente de ser uma casa, pois dentro de uma casa, todo mundo consegue saber o que serve cada item, já que a interface do Windows 3.1 não é algo tão amigável assim. Se alguém tiver o interesse de testar, é bem provável que vai ficar perdido no começo. E vamos falar do desenvolvimento do projeto. O primeiro nome do Bob era Microsoft Data Wizard, que parecia muito mais um nome de programa de escritório do que de algo educacional. Felizmente, eles mudaram para algo menos pior, que foi o codinome Utopia, que inclusive está presente nos arquivos da versão final do projeto. Quem teve a ideia desse projeto não foi nada mais e nada menos do que a Melinda Gates, a esposa de Bill Gates, já que o Windows 3.1 na época não era amigável para o usuário comum. Além de Melinda, outros dois professores da Universidade de Stanford ajudaram no projeto. São eles o Clifford Ness e Byron Reeves. O desenvolvimento ocorreu sem grandes problemas e na primeira exibição na Feira Internacional, ainda em 95, quem tinha visto o Bob acabou gostando do que viu. Logo de cara, o que chama atenção é o cachorro amarelo chamado Hoover, que também esteve presente no Windows XP e é um ícone da internet nos dias atuais. A ideia do clipe também surgiu desse programa, que foi migrado para o Office. E a última coisa que surgiu, e assim como o Hoover virou um meme, é a fonte Comic Sans. Sim, é desse programa que surgiu essa fonte. Apesar de aparentemente ser uma revolução, o Bob teve seus problemas diante do público. Começando pelo preço, pois para comprar o Bob você precisaria gastar $100. Pois é, além de comprar o computador, ainda teria que desembolsar mais 100 pila. E calma que piora, também tem os requisitos mínimos que irei listar aqui. 8 megas de memória RAM, que na época o padrão era de 4 megas. E sim, é megas mesmo, não é giga. O processador tinha que ser um 486, que era potente para a época. E pasmem, tinha que ter placa de vídeo que suportasse 256 cores. Sim, era realmente necessário. E até mesmo se você tenta instalar numa máquina virtual sem instalar o driver de vídeo, você não vai conseguir executar o Bob. Então vamos imaginar que na época as pessoas mal tinham dinheiro para pegar um computador de entrada e ainda teria que pensar em comprar uma placa de vídeo, além do próprio programa. E quem já montou um PC sabe que não é pegar qualquer componente que vê e sair encaixando igual Lego que vai funcionar, né? E graças a essas informações, o Bob vendeu muito mal na terra do Tio Sam e acabou sendo descontinuado em 96. Mas dá pra gente testar aqui, e é isso que eu irei fazer na minha máquina virtual, então vamos explorar o Bob. Ao abrir o Bob, a primeira tela é baseada em um portão de uma casa. Além disso, no canto inferior direito temos o nosso assistente Hoover. Ao bater na porta, notamos que o Hoover pede para a gente cadastrar um usuário ou entrar como convidado. Não irei me cadastrar, pois ele pede dados pessoais, e o endereço do Brasil é bem diferente do americano, então não vai rolar. Vou selecionar a opção de convidado e vou clicar em não. Agora a sala de estar é a nossa tela principal, onde temos vários ícones interativos, sendo alguns deles programas especiais ou só decoração do cenário. Então vamos clicar nessa caixinha de dinheiro para ver o que tem nele. Esse é o guia financeiro do Bob, onde ele te dá várias dicas financeiras ou te ensina o básico para lidar com seu dinheiro. Ele ensina coisas como poupar dinheiro, se planejar para comprar um carro ou um casamento e entre outras coisas. Sempre é bom lembrar que essas dicas são referentes ao estilo de vida dos americanos e também naquela época. Então terá coisas desatualizadas ou que não fazem sentido para nós brasileiros. Além disso, também temos uma planilha para gerenciar as nossas contas, bem parecida com a do Excel. A única diferença é que temos a ajuda de um cachorro. Agora, clicando nessa espécie de monitor, vamos acessar o Geo Safari for Bob. A primeira coisa que aparece é esse elefante roxo te explicando que você entrou em um minigame e que precisa selecionar um tema para responder as perguntas dele. Você tem a possibilidade de adicionar jogadores mesmo sendo um convidado. E ao adicionar um jogador, você precisa preencher a data de aniversário dele e também a sua idade. O que é estranho, pois nesse caso só o nome deveria servir. E sobre o jogo em si, tem de coisas referentes à geografia e também à biologia. É algo simples, mas é bacaninha para aprender inglês no nosso caso, ou até mesmo de deixar o seu filho jogando para ele aprender alguma coisa. Agora, clicando nessa espécie de livro que tem uma casa na capa, vamos acessar o Bob Household Manager. Ele é semelhante ao programa de dicas financeiras, mas a maioria das dicas são referentes ao cuidado de sua casa e também dos seus moradores. Isso inclui até mesmo seu animal de estimação, onde vai te dar dicas de como cuidar de gatos e cachorros, e uma planilha para você se
se organizar com vacinas e outras coisas do gênero. Também tem dicas de desenvolvimento pessoal para a alegria dos copiadores preguiçosos, ou melhor, modeladores de conteúdo de plantão. Mas essas pessoas nem devem se empolgar muito, pois a maioria do conteúdo são de planilhas para você se organizar. E até mesmo os textos também falam sobre isso, mas de uma forma bem resumida. Do lado do livro, temos um papel e um lápis, e ao clicar nele, nós vamos abrir o Bob Letter Writer. Para quem não manja do inglês, esse programa serve para você escrever cartas, não confunda com e-mail. Você precisa selecionar se quer manter essa carta privada ou enviar para alguém, e depois de umas configurações desnecessárias, você pode enfim usar o escritor de cartas. Após terminar, você pode imprimir isso ou enviar para alguém, mas já te adianto que tu não vai conseguir fazer isso através do Bob, só vai conseguir imprimir mesmo. Agora clicando nesse estojo com cheques já dá para ter uma noção do que se trata, que é um programa para você cuidar de suas finanças também. O Bob Checkbook é um programa para você gerenciar quem você deve, se alguém te deve também, e até mesmo cuidar dos seus cheques. Para utilizá-lo, você precisa configurar uma conta bancária, que por questões envolvendo a loucura das pessoas da internet, eu não quero nem me atrever a fazer uma simulação com dados fictícios. Então vou me resumir apenas a isso mesmo e vamos para o próximo. Agora clicando nesse monte de papéis soltos aqui, temos o Bob Address Book, que é uma espécie de agenda virtual onde você salva os seus contatos com nome, endereço, telefone e fax. Só que no Brasil a gente normalmente usava um caderno comum, e não um monte de folhas soltas para anotar os telefones das pessoas. Vamos para os próximos. Vou falar de dois de uma vez só. O primeiro seria essa caixa de e-mail, que seria o programa para você enviar e-mail semelhante ao Outlook, mas com um diferencial. Você teria um e-mail do Bob que era uma assinatura mensal de $4,95. E como o servidor está desativado, eu não conseguiria usar nem se eu quisesse. E o relógio é para você ajustar as horas do seu computador ou programar algum alarme. Não tem nada de especial que vale a pena ser mostrado. Enfim, vamos para o último. O Bob Calendar é o aplicativo de calendário, onde você pode marcar os seus compromissos diários e até montar uma lista de coisas que você precisa fazer durante um determinado dia, além de programar os próximos compromissos. Realmente é algo bem diferenciado até mesmo para a época. O nível de detalhes e organização aqui pra mim tá de parabéns. E a essa altura do campeonato, você notou que temos portas nos lados da tela, então vamos dar uma explorada por aqui. Conforme eu vou mudando de sala, podemos ver os mesmos itens da sala principal, mas em lugares diferentes. Então não tem muito o que explorar, pois praticamente já vimos de tudo. Menos uma coisa, os mascotes. Durante todo o vídeo eu fiquei acompanhado do Hoover, que ao clicar nele, você pode brincar com ele, fazer carinho, e ele até te pede carinho na barriga, como todo cachorro amigável. Mas ele não é o único mascote, então vamos falar dos outros. Temos o Blight, que é um vagalume. Também temos o Caos, que é um gato que não te ajuda em quase nada praticamente. Temos a Hopper, que é uma coelhinha ou uma mulher vestida de coelho. O desenho me indica que é uma fantasia, e se não for, Jesus Cristo, que coisa horrenda. Temos o Java, que é de longe um dos mais carismáticos ao lado do Hoover. Ele é um dinossauro mexicano que gosta de café e também da cultura inglesa. Caso você escolha ele poderá te passar curiosidades sobre as cafeterias de Londres. É bem específico, mas pelo menos mostra que ele tem personalidade. Temos também o Orby, que é o planeta Terra com braços e pernas, então não tem nada de marcante. Também temos o Hoover, que é o cachorrinho amarelo que foi praticamente o protagonista desse vídeo. E esse daqui é o Ruby, um papagaio de pirata que estreou aqui. Mas ele vai ter um vídeo só dele no futuro, pois tem um outro produto da Microsoft em que ele aparece. Esse é o Scuzz, um rato com cara de entediado que tem um carisma de uma pedra. Eu não gostei dele. Temos a Shelly, que é uma tartaruga que parece bastante com a Dora Aventureira, mas ela surgiu muito antes do desenho. Seria talvez uma inspiração? Temos o Digger, que é a minhoca que tem um nome que é quase um problema para quem fala inglês, pois é só trocar uma única letra que vira aquela palavra proibida. Também temos uma caixinha de som. Essa é para quem quer algo mais realista e moderno, como uma Alexa da Amazon. E por fim, temos um Invisible, ou seja, ninguém. Dando o meu parecer final aqui, o Microsoft Bob às vezes enche a paciência quando você já está acostumado com o programa, mas para quem tem zero noção do que fazer em um computador, ou quer ver como era a experiência de utilizar esse programa antigamente, eu recomendo que você faça isso. Mas gostaria de saber o que você acha disso tudo. Deixe seu comentário aqui que ele é muito importante. E se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, pois a jornada está só começando. No mais, se cuide e nos vemos na próxima!